Olá, meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização em nome de Jesus. Hoje eu quero partilhar com vocês um estudo bíblico muito especial, baseado em algumas conversas, em algumas trocas de experiências com outras pessoas. E eu vou dar a esse estudo bíblico o título Pare de olhar os defeitos e comece a valorizar as qualidades. Nós vivemos num mundo onde é muito comum apontar os erros, os defeitos das pessoas. Mas nós, como cristãos, somos chamados a enxergar as pessoas com os olhos de Jesus, valorizando as qualidades, extraindo de cada pessoa o melhor que eles podem oferecer. Então, nós vamos olhar alguns versículos, algumas direções das Sagradas Escrituras que nos ensinam a focar nas virtudes, ao invés dos erros e das falhas. E nós vamos ver também como isso pode transformar os nossos relacionamentos e principalmente a nossa vida, em todos os sentidos. E no começo, uma pergunta para todos nós refletirmos: você costuma ver mais os defeitos ou as qualidades nas pessoas ao seu redor? No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, dos versículos 3 ao 5, Jesus vai nos ensinar algo muito importante. Ele vai dizer assim: porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do seu irmão. Olha que grande ensinamento do Senhor. Primeiro, Jesus nos chama a fazer uma autocrítica. Nós olharmos para nós primeiro, antes de apontar os erros, os defeitos, os pecados dos outros. Nós devemos olhar para nós, para as nossas próprias falhas, porque muitas vezes nós estamos apontando um defeito e quando olhamos para nós, nós temos mais pecados e falhas do que aquele que nós estamos apontando. O segundo ponto que nós somos chamados a meditar é a hipocrisia. Porque ao criticar os outros, sem considerar as nossas próprias limitações, os nossos próprios defeitos e erros, nós perdemos a oportunidade de edificar, de amar. E a hipocrisia, meus irmãos, ela está justamente nisso, e Jesus usou muito essa palavra para chamar a atenção dos fariseus. Eles eram considerados como sepulcros caiados, que eram bonitos por fora, mas podres por dentro. E a hipocrisia, ela está justamente nisso. Quando nós só vemos os erros dos outros e achamos que nós somos perfeitos. E um terceiro ponto importante é que o objetivo de Jesus nesse ensino é nos ajudar, nos fazer entender que quando o nosso coração está limpo, assim nós vamos conseguir ajudar outras pessoas a crescerem, valorizando aquilo que há de bom na vida das pessoas. Então é por isso que primeiro nós somos chamados a olhar para nós. Porque
quando olhamos para nós vamos ver: eu também sou fraco, eu também sou pecador, eu também preciso da misericórdia de Deus. E assim, nós vamos julgar os outros olhando para nós. E isso vai nos fazer entender que todos nós somos pecadores, cheios de falhas, de defeitos, e que todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Por isso, nós precisamos uns dos outros. Alguns exemplos bíblicos. Aquela maravilhosa passagem de João 8, que vai falar da mulher adúltera. Veja bem, meus irmãos, aqueles homens levaram aquela mulher para ser apedrejada, porque eles viram apenas o pecado daquela mulher. Mas quando Jesus entra em cena, Jesus olha para aquela mulher como alguém que precisava do amor de Deus e que precisava de uma oportunidade para mudar de vida. Ele não negou o erro daquela mulher, mas ele focou em oferecer para ela o perdão e uma nova oportunidade de recomeçar. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 e 27, vão narrar o momento do encontro de Barnabé e Saulo, que foi transformado em Paulo. Após a conversão de Paulo, os apóstolos temiam o seu passado perseguidor. Mas Barnabé, no entanto, olhou para ele, olhou para Paulo e viu um grande potencial, que ele poderia canalizar tudo aquilo que ele tinha para ser um grande discípulo e missionário. E Barnabé, então, ao invés de criticar e de condenar, intercedeu por ele, ajudando Paulo a se tornar um grande líder na fé. Também nós vemos o exemplo de quando Deus escolhe Davi. É uma passagem que eu amo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando vai escolher Davi, ali estava Samuel e todos os irmãos de Davi eram fortes, muitos eram soldados do exército de Saul. Então, aparentemente, todos estavam preparados para ser rei, menos Davi. Davi era um jovem, adolescente, pastor de ovelhas. Mas, quando foram chegando os irmãos de Davi, o Senhor falava com Samuel: não é esse que eu escolhi. E Samuel então pergunta para o pai de Davi se ele tinha mais algum filho. Aí ele fala assim, até com um certo desprezo: tem mais um, mas ele é pastor de ovelhas. E Samuel diz: enquanto ele não chegar, nós nos sentaremos à mesa. E quando Davi chega, o Senhor manda que Samuel pudesse ungir Davi. E Deus fala para Samuel algo que nós precisamos guardar todos os dias no nosso coração. Porque os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Humanamente falando, Davi não era o mais preparado, mas Davi, ele tinha um coração disposto a aceitar e submeter à vontade do Senhor. Meus irmãos, para nós refletirmos como seria a nossa vida se, como Jesus, Barnabé ou o próprio Deus, buscamos enxergar o valor nas pessoas ao invés das suas falhas. E aqui eu queria deixar para todos nós, para mim também, princípios práticos para nós valorizarmos as qualidades dos outros e as nossas também. Primeiro,
rezar por um novo olhar, pedir ao Senhor que nos dê um coração puro, que nos faça enxergar os outros da maneira que Ele enxerga. Segundo, somos chamados a praticar a gratidão, agradecer a Deus pelas pessoas e pelas qualidades que elas possuem. Isso vai nos ajudar a mudar a nossa perspectiva no olhar para os outros. Terceiro, somos chamados a elogiar as pessoas com sinceridade. Quando nós elogiamos os outros com verdade, nós estamos edificando, nós estamos incentivando o outro a ser melhor. As palavras têm poder, meus irmãos. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos lembrar que o Senhor nos ama, apesar de todos os nossos erros. Então, se Ele nos ama do jeito que nós somos, por que nós não vamos amar os outros também, do jeito que eles são? Lembrando que o amor, ele traz cura. A história da pecadora e de tantos outros que Jesus aceitou do jeito que eles eram. Mas em seguida Jesus faz uma proposta para eles. E muitos tiveram a vida transformada e restaurada. Meus irmãos, para finalizar esse pequeno estudo bíblico, nós somos chamados a enxergar a qualidade das pessoas ao invés dos seus defeitos. E eu queria finalizar com uma pequena história que vai nos ajudar a entender melhor. Uma certa vez, uma praça, estava um artista. E esse artista, ele estava esculpindo de uma pedra bruta. De repente parou uma criança e começou a observar a paciência, o amor que aquele artista tinha. E ele foi observando como o artista foi transformando aquela pedra bruta em uma imagem tão bonita. E curioso então, a criança perguntou: como você conseguiu fazer que essa pedra se transformasse nessa obra de arte? Aquele artista sorriu e disse assim para a criança: eu não transformei. Eu simplesmente fui tirando aquilo que estava em excesso, porque essa obra de arte, ela estava escondida nessa pedra bruta. E assim acontece com a gente. Deus trabalha no nosso coração todos os dias, tirando os excessos, tirando os pecados e nos devolvendo a imagem e a semelhança que somos dele. Então hoje nós somos chamados a meditar, parar de olhar os defeitos. Você pode ter certeza, mesmo essa pessoa da sua família, próxima de você, ou você mesmo, quando você acha que só existe defeito e coisa ruim, isso é mentira. Comece a olhar os pequenos detalhes e veja as qualidades. E à medida que nós começamos a enxergar as qualidades, os defeitos, eles vão se tornando pequenos diante de tantas coisas boas que Deus faz na vida e através da vida de cada um de nós. Que essa reflexão, esse estudo bíblico possa te ajudar de alguma maneira. E se você foi tocado, eu peço que você deixe nos comentários a sua mensagem. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse estudo nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.